Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Aqui nós temos mais um Arquibancada Guarani e a gente vai falar do pré-jogo de Oeste Guarani que vai acontecer amanhã, na sexta-feira, às 16 horas. Um horário muito ruim, como de costume, e nós vamos nos virar novamente com a equipe que a gente tem aqui, com as pessoas que estão me ajudando, para a gente conseguir cobrir esse jogo, né? Como sempre, nós vamos fazer o nosso melhor para poder levar para vocês uma opinião de arquibancada, uma opinião não é de especialista, jornalista ou qualquer coisa, uma opinião de arquibancada, muitas vezes sempre amadora, muitas vezes até passional, mas que tenha com certeza a honestidade de dizer aquilo que a gente acha que seria o melhor para a equipe que todos nós aqui amamos demais, né? E, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que tem apoiado, que tem gostado, que tem curtido, o número é cada vez maior. A gente está muito contente com o resultado até agora. Sempre repito isso, mas eu acho que agradecer é algo que a gente tem que sempre fazer, né? Convido vocês ainda para curtir lá no Instagram os links e tudo mais, e nós vamos tentar também melhorar cada vez mais esse canal através do Instagram, porque algumas pessoas podem até preferir, né? E é isso, né? Para o jogo de amanhã, é importante a gente entender um pouquinho a nossa frustração no último jogo contra o Náutico. Para deixar muito claro, né? A gente, obviamente, que ninguém espera que o Guarani vai ganhar todos os jogos do campeonato aproveitamento 100%. Não é isso. Bom, o que seria legal e o que a gente quer, o que a gente deseja é ver o Guarani progressivamente evoluindo na sua performance. É isso que a gente gostaria de ver. E a gente tem visto isso, né, na campanha, principalmente dentro da era que a gente está chamando da era do Felipe Conceição. E a gente viu uma coisa muito diferente contra o Náutico. Por isso, a principal frustração. E frustração essa, que, vendo do outro lado, um time com muita vontade. Mais do que a gente. Mais colocado que a gente bem dentro do jogo, apesar de estar muito mal colocado na tabela. De ver alguns erros que me parecem ser repetidos. Como, por exemplo, a preferência para a escalação de um jogador ao invés do outro. E de novo, reforçando, o Felipe faz um trabalho muito bom dentro do Guarani. Muito bom. É inegável isso. Mas não pode incorrer, na minha opinião, em algumas opiniões. Acho que a característica mais importante de uma pessoa inteligente é se reconhecer o erro, em primeiro lugar, e segundo, mudar de ideia. Qual o problema em mudar de ideia, né? Então, o panorama para essa próxima partida, e a gente tinha falado um pouquinho disso no último pré-jogo principalmente, é que com o Oeste nós vamos jogar contra o último colocado, é verdade, mas é um time que vem evoluindo, que vem se remontando. Hoje mesmo anunciou mais uma contratação de um zagueiro, um cara que vem do Criciúma, Maurício, e mais ainda, tem tido contratações aí para tentar reforçar, e caras até interessantes. Lá tem o Ciola, lateral direito, lá tem o volante Nilton, que já jogou em grandes equipes, o Pedrinho, que veio do Atlético Paranaense, que foi, algumas pessoas até comentaram bem dele, né, durante essa semana. Então, é um time sem valores? Não, é um time que está tentando se construir, mas que, repito, baseado na matemática e na lógica, dificilmente escapa, mas vai dar trabalho. Se o Guarani jogar o que jogou contra o Náutico, com certeza vai ter as mesmas ou até mais dificuldades, não tenha dúvida. Então, o que a gente pede, o que a gente quer, o que a gente gostaria de ver e deseja, é um time, primeiro aguerrido, e depois jogando progressivamente cada vez melhor. O resultado contra times até mesmo inferiores, do ponto de vista teórico, né, vai ser consequência. Essa é a minha opinião. E a gente tem que começar sendo coerente na escalação, tentando errar o mínimo possível na nossa escalação, né? Acho que temos um time com gaps, com dificuldades em alguns setores, isso não vai mudar. Inclusive, quando a gente, no alto da empolgação, antes do jogo contra o Náutico,
eu comecei a olhar, puxa, realmente nós estamos numa linha de bons resultados que parecia muito os primeiros 8 jogos dos resultados bons que nós tivemos em 2009, quando subimos, né? E eu comecei até a levantar o time que jogava lá em 2009, para ver, pô, aquele time foi capaz de fazer um grande campeonato e subir. Tinha um técnico bacana, que era o Vadão. E aí eu comecei, quando eu fui começar a comparar, algumas pessoas, principalmente os meus filhos, disseram, pai, não faz isso, dá uma azar danada, dá uma zica danada. Eu falei, vamos deixar mais uma rodada. Eu não acredito nada disso, óbvio. Mas a análise está pronta, acho melhor esperar realmente. Se a gente jogar parecido com o que jogou contra o Náutico, é meio de tabela. Não estão falando em rebaixamento. Gente, é hipocrisia falar em rebaixamento. Nós vamos ver as estatísticas aqui, alguns números citados, algumas referências bacanas, alguns números citados por outros comentaristas, outras pessoas que falam do Guarani, que não faz sentido falar em rebaixamento. Claro que nós temos que cuidar e não cair, mas essa tarefa praticamente está feita, né? E se não conseguir cumprir essa tarefa, olha, como eu já disse antes, merece realmente cair, né? Então nós temos para amanhã um desfalque, eu diria hoje importante, que é o Bruno Sávio, que tomou o amarelo, e aí depois nós vamos falar um pouco das escalações, ou possibilidades de escalações, que não foge muito daquilo, mas com certeza, na última vez eu falei assim, olha, não tem escapatória, a escalação provavelmente é essa, e eu consegui errar. Vamos ver se hoje eu continuo sendo muito diferente do que vai acontecer amanhã nas escolhas do Felipe Conceição. Então, falando um pouquinho de número, né? Então nós estamos lá. O Guarani tem 25 jogos, 34 pontos. 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, um saldo de -1. Marcamos 29 gols em 25 jogos. Tomamos 30. Aproveitamento de 45,3%. Na campanha do Conceição, em 11 jogos, nós fizemos 23 pontos. 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Saldo de mais 6. Fizemos 18 gols, mas tomamos 12 em 11 jogos. O aproveitamento de quase 70%, 69,7%. Na minha conta, e hoje eu vou embasar, da onde eu tiro isso daí, de novo, para escapar, não são 45, são 44. Base disso, cálculo do histórico dos últimos anos. Pô, Wellington, mas cada ano é um campeonato. É matemática, é estatística. O que acontece no campeonato, ele se repete estatisticamente ao longo do tempo. As diferenças são muito parecidas. São muito parecidas. Então, 44 pontos vai ser, com certeza, suficiente para escapar. Em 10, ou seja, faltam 10 pontos em 13 jogos, aproveitamento de 25,6%. É menos de 1 ponto por partida. É muito pouco, gente. Não dá para pensar em não subir e não ficar na Série B. Então nós temos que olhar para frente. Não adianta ficar olhando para trás. Para subir, faltam 28 pontos, porque a conta é 62. Também já vamos falar disso. Em 13 jogos, 71,8%. É alto? É altíssimo, 71,8%. É quase empatado com o que a gente vem fazendo na Era Conceição. O que prova que a Era Conceição é muito boa. Mas também mostra que é possível fazer. Nos próximos, ele fez isso em 11 jogos. Nos próximos 13. Claro que é difícil. Se fosse fácil, não estávamos nem discutindo aqui. A gente teria subido como a Chape. A Chape já subiu. A Chape precisa fazer 12, 13 pontos, talvez, em 13 jogos. O time deles é sensacional, vimos que não é. Mas já subiu, tá certo? Um site muito citado, e que eu gosto muito também, tá? Pela metodologia, pela coerência, não perfeição, coerência nos cálculos matemáticos, é o Chance de Gol. É realmente sério. As contas são bacanas. Mas há imperfeições. Há distorções, e mais do que imperfeições ou distorções, conforme ou quanto mais longe nós estamos no fim do campeonato, maior a imprecisão do cálculo. Por quê? Porque ele leva em
em conta a lógica das estatísticas. O que eu quero dizer? Qual é a chance de um time ganhar numa partida sem a gente considerar que um time é melhor que o outro? Pura e simplesmente probabilidade. 33,3%. E de empatar, idem. E do outro ganhar, a mesma coisa. Então sempre nós estamos falando de um terço. O que vai mudar um pouco essa proporção é o histórico que esse time tem e que está no banco de dados do chance de gol. E ponderando isso e a tabela de jogos que temos, isso pode levar a um resultado aproximadamente daquilo que a gente pode pensar, tá certo? E muita gente confia. Então, confiando no bons números, nas boas estimativas do site Chance de Gol, está dizendo o seguinte, que o Guarani tem 2,7% de chance de subir, ou seja, de atingir a pontuação suficiente para conseguir subir. E a chance de cair é 0,7%, 0,7%. Ou seja, 4 vezes menor. O site, que muitos gostam, Chance de Gol, diz que o Guarani, nesse momento, após 25 jogos, 25 rodadas, tem 4 vezes mais chances de subir do que de cair. Nós estamos a 7 pontos do G4 e a 10 pontos do Z4, apesar da derrota. Tá claro? Então nós, se a gente for pensar como gestão, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho mais probabilidade de acontecer? De subir. É esse esforço que eu tenho que pôr. É esse farol que nós temos que olhar, entre outras variáveis, para saber se eu contrato, se eu não contrato, se eu preciso reforçar, se eu não preciso reforçar, se eu vou levar em conta a possibilidade de o Covid-19, se eu não vou levar. Esses números são importantes. Mas também mostra que o chance de gol tem algumas distorções. Vamos falar para vocês. O Cruzeiro tem 31 pontos. 3 a menos do que o Guarani. Está lá atrás, está lá embaixo. Apesar de uma vitória absolutamente esquisita, hein? Uma vitória com pênalti absolutamente esquisita. Mas vamos deixar para lá. Um time considerado grande, com um investimento maior que o Guarani, com uma dívida astronômica. Mas esse time, nessa condição, 3 pontos a menos, no site Chance de Gol, tem 12,3% de chance de subir. Ou seja, mais de 4 vezes maior do que a do Guarani de subir. Apesar de estar 3 pontos atrás. Podemos usar o histórico, a tradição, 5 vezes maior. Estando atrás. Então há distorções, porque o banco de dados leva em conta coisas que nem sempre são relevantes na atual conjuntura. A chance de cair deles é 7 vezes menor que a nossa, estando atrás. O que mostra o quê? Sim, é difícil até o Cruzeiro cair. Mas se o Cruzeiro é difícil cair, nós somos muito mais difícil de cair. Até porque nós não estamos jogando tão pior do que o Cruzeiro. Haja visto como jogamos contra o Cruzeiro. É capaz de nós fazermos boa campanha? Sim, é capaz sim. Para embasar se é 44, se é 62, o próprio site Chance de Gol diz que com 44 pontos a chance de escapar é de 90%. E os malfadados e tão citado 45 pontos é de 97%. Claro, é maior. Mas conforme a gente vai andando, vocês vão perceber que o 44, a probabilidade de 44 escapar é cada vez maior. E lá na frente talvez seja até demais. Talvez precise menos do que 44. Claro. E é isso que nós temos que nos mirar. Tá certo? É uma conta que já faz algumas rodadas que eu estou falando dos 44. O 62 é o mesmo raciocínio. Já foi menos de 40% de chance de subir. Hoje já é 60%. Então alguém que fala assim, eu vou chegar em 62%, ou que mire 62%. Na atual conjuntura, faltando ainda 13 jogos, tem uma probabilidade de 60% de subir. Tá certo, gente? Então é essas contas que eu vou falar. Sobre reforços, não reforços, essa semana nós tivemos uma notícia de 3 saídas. Bruno Paulo, que infelizmente, com todo o respeito, foi um grande come e dorme, mais um, né? A lá Anselmo Ramon, né? Até um pouco diferente o estilo, mas enfim, né? Vagninho tem uma proposta, ainda não sabe se sai, se não sai, provavelmente deve sair. E dizem, não tem uma notícia, mas que o alemão também já saiu, que o contrato dele terminava, enfim, sem notícias. Mas esses 3 caras saíram.
Vão fazer muita falta para o atual elenco e aquilo que nós estamos usando? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas, agora, o que está com cara é que o Guarani não vai fazer nenhuma contratação. E está apostando, e isso é muito legal, na base para essa reposição. É muito legal. Na minha modestíssima opinião, acho que a gente tem que apostar num modelo híbrido. O que eu quero dizer? Usar sim o máximo possível da qualidade da base com valores, não medalhões. Eu não gosto desse termo. Medalhões eu não acho. Eu sei o que é medalhão, mas não trazer medalhões. Mas trazer caras com cancha, caras que possam agregar. Esse é o momento? Era preferível não. Claro, faltando 13 jogadas, colocar um elemento novo que vai resolver, que vai fazer a gente subir, é muito estranho. A gente poderia ter feito isso um pouco antes. Mas eu prefiro sim que a gente pudesse ter montado uma equipe de maneira, lá no início do campeonato, para que a gente pudesse sair de maneira consistente. A gente vê que, apesar de ter tido algum planejamento, e que sim, esse ano foi melhor que os anos anteriores, a gente consegue enxergar uma evolução, ainda assim nós temos alguns gaps, alguns buracos na formação do nosso time. E ele é curto. Já falamos 1 milhão de vezes, o cara é referência, o cara atacante, o cara fazedor de gol e a nossa zaga, que precisa de peças e tudo mais. Bom, baseado nisso, e conversar, porque eu acho sim, se a gente conseguir subir, não sou contra, vamos subir que depois a gente remonta o time para a Série A. Não, mas se o cavalo passar selado, é sim bom a gente subir. E sim, é possível formar um time. Se a gente pudesse escolher, eu quero subir tal ano, porque lá eu vou estar estruturado, seria ideal. Mas não é assim que acontece. E nós, se conseguíssemos subir, e nós temos que olhar os números para ver se a gente consegue, se é factível ou não, eu acho que hoje ainda é factível. Nós temos 9 times na nossa frente, e de novo, que nenhum, na minha opinião, é melhor que o nosso. Tem mais pontos que o nosso, é verdade. Mas eu acho que sim, ainda é possível. Sim, ainda é possível. Então, bom, tentando de novo dar uma sugestão em relação à escalação, a minha escalação para o dia de amanhã seria inicialmente com Gabriel Mesquita, Cristóvão na lateral direita, a zaga seria com Valber e Didi, e eu tenho quase, hoje, no último jogo eu errei feio, nessa vez eu tenho quase certeza que não, vai vir com o Romero. Já falo, vamos discutir um pouco isso. Bidu, volante Bruno Silva, eu iria com Murilo Rangel, tá com as pintas de que há, entre aspas, coerência, vontade de administrar o elenco e tudo mais, vale para a zaga, mas não vale para o meio de campo. Então, porque vai o Murilo Rangel, eu colocaria Murilo Rangel, pode ser que entre Arthur Rezende. Não gosto do Arthur Rezende. Não, gosto, acho até um razoável jogador, não é? Só que eu acho que depois nós vamos explicar um pouquinho por que o Murilo Rangel no meu modo de ver. E aí a gente terminaria com Crispim, Pablo na direita, Todinho na esquerda, Rafa Costa na frente. E acho que é muito próximo disso que vai. Tem só essas duas peças, o Didi, que eu colocaria ao invés do Romero, que eu acho que vai, e o Murilo Rangel ao invés do Arthur Rezende, que é o que eu acho que vai. Então, por que Didi e não Romero? Didi demonstrou, quando ele veio do Botafogo e pôde jogar, claramente a nossa defesa, que vinha tomando gol, a torre de direita por cima, passou a melhorar. Melhorou a saída de bola, melhorou a estatura. E no último jogo ele entrou 20 minutos e, na minha opinião, já demonstrou que ele tem mais qualidade do que os outros dois. O Valber vem no crescente, mas eu não colocaria o nosso amigo Romero. Algo contra o Romero? Não. A única coisa que, na minha opinião, não é a melhor opção. E aqui não tem gestão de grupo. Aqui também pode ter gestão de grupo. Para mim, gerir grupo é legal a gente fazer com verdade. Então, dizer para o Romero por que o outro vai entrar. Ponto. Até porque ele era titular antes. Saiu porque machucou. Murilo Rangel. Comparativamente com o Arthur Rezende, acho que são muito parecidos. Características um pouco diferentes, mas muito parecidos.
Me parece o Murilo Rangel mais preparado fisicamente, que aguenta mais os 90 minutos, me parece. Tem uma bola parada tão boa quanto o próprio Arthur Rezende, certo? Erra menos passes fáceis e me parece que entra mais ligado do que necessariamente as últimas vezes entrou o Arthur Rezende. Exemplo, sem apelar, mas o segundo gol que nós tomamos no Náutico, o Arthur Rezende perdeu uma bola na frente da área. Pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Mas nós estamos vivendo uma meritocracia, então eu sairia com o Murilo Rangel. E é isso. Acho que não vai ser a minha escalação, acho que vai ser essas multiplicações com essas variáveis que eu falei. E eu espero, sinceramente, estar errado e que a gente ganhe amanhã. Precisamos ganhar. Se ganharmos, a gente continua nessa briga para subir. Esquece o rebaixamento. Esquece o rebaixamento. E eu acho que eu dei bastante números para vocês, espero que vocês gostem. E aí, vamos torcer, gente. Vamos torcer para que o próximo jogo, amanhã às 4 horas, seja de um pouco mais de alegria comparado com o último. E se isso acontecer, nós vamos estar muito forte nessa briga ainda. Espero logo, logo que algumas pessoas falem assim, puxa, que bom, a gente tem razão, dá para subir ainda. Valeu, gente. Grande abraço, bom jogo amanhã. Até depois do jogo com o pós-jogo. Um abração. Tchau, tchau.